nutrir os seus filhos. Tem mães que, se fosse necessário, se colocariam na frente de um carro para não perder um filho. Tem mães que invadem morros para pagar dívidas de filhos que estão ainda aprisionados a drogas. Tem mães de joelhos calejados orando porque não aceitam que o seu filho seja desviado. Sabe o que já ouviu do Senhor a respeito do filho que gerou? Alguém está pegando isso aqui? Mas qual é a raiz desse amor? A raiz desse amor é o amor do próprio Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De forma natural, o ser humano é egoísta. Então, quando uma mulher se propõe a pensar em outro ser humano ao invés de si mesmo, essa é uma expressão do amor de Deus que foi depositada em alguém. Porque amamos a ponto de dar a vida, porque o Criador que entregou o seu Filho e deu a vida por nós, é Ele quem nos inspira, é Ele quem nos faz nos doar, proteger, amar. E é por isso que o amor de uma mãe é uma expressão do amor de Deus. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Alguém comigo diga amém. Isaías 66:13 diz: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha o nível da analogia que a palavra usa. Assim como alguém a quem a sua mãe consola, eu vos consolarei, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: em mim você encontra consolo, em mim você encontra acalento, em mim você encontra proteção, em mim você encontra alimento, em mim você encontra provisão, em mim você encontra destino. E não é exatamente isso que uma mãe faz. Não é exatamente esse o papel de uma mãe. Através de um cordão umbilical, ela nutre algo gerado dentro de si, e depois que vem para fora, ela nutre com algo que é gerado através de si mesma. A conexão entre um filho e uma mãe é a primeira conexão visceral que todo ser humano conheceu. Fomos gerados dentro dela e depois alimentados a partir dela. E não é exatamente assim que o próprio Deus fez. Fomos gerados a partir dele, recebemos o fôlego de vida. A Bíblia diz que quando Ele sopra o fôlego, o zoe, a própria vida de Deus no sexto dia, então aquilo que era parte de Deus passa a ser inserido dentro de nós. Os nossos pulmões recebem ar, o nosso corpo recebe vida, a gente recebe o Espírito. E então aquilo que foi gerado de dentro de Deus para fora agora é nutrido por Ele. E é por isso que a criação, quando está fora de Deus, não consegue sobreviver. Porque estamos conectados ao Criador, somos parte dele. É por isso, irmão, que tem tantos relatos e testemunhos de homens que no meio de guerras ou em acidentes, homens grandes, homens fortes, choraram pelas suas mães. Tem relatos de guerra de homens nas trincheiras que, ao serem atingidos e saberem que não tinha mais para onde correr, gritavam o nome da mãe. Eu não quero falar só sobre mães, mas eu quero que você entenda que se uma relação natural consegue chegar a um nível tão extremo, imagina quando a gente tem um entendimento que isso é só uma nuance, uma expressão do amor de Deus por nós. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Existem poucas experiências que a gente vai ter na nossa vida terrena tão poderosas quanto recebemos o amor genuíno. Existem poucas experiências que nos marcam tanto quanto sermos amados de verdade por alguém. E uma das expressões mais fortes desse amor é o amor
de uma mãe. É um amor que insiste, é um amor que protege, é um amor que acredita, é um amor que intercede, é um amor que permanece. E eu creio que Deus decidiu revelar parte do seu coração através delas. Mas eu sei também que tem pessoas que estão aqui nesse culto, que me ouvem em algum lugar do mundo, que talvez não tiveram uma mãe incrível, que talvez não tiveram uma mãe presente, talvez nem por escolha. A sua mãe partiu antes de você a conhecê-la, ou a sua mãe partiu antes de você poder se relacionar com ela. Talvez a sua mãe tinha problema com drogas ou com algum outro vício e você não viu a melhor parte dela. E é aí que entra a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que Cristo alcança todos nós. Do órfão, aquele que teve a mãe mais incrível da terra. Do pobre ao homem mais rico que já existiu. Porque o Evangelho não é uma resposta só para quem está quebrado. O Evangelho é a resposta para toda a criação. Pretos e brancos, ricos e pobres, órfãos e filhos, altos e baixos. Não importa a tua origem, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa de onde você vem. Cada um de nós carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. E é nesse lugar que o Evangelho se coloca acima de toda a história ou de todo histórico. Não importa se você teve uma mãe ou não teve, a partir de Cristo você é abraçado, você é aceito, você é recebido, você é adotado. Alguém aqui pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Porque esse é o centro da mensagem do Evangelho. O centro da mensagem do Evangelho fala sobre um Deus que não nos abandonou. O centro da mensagem do Evangelho apresenta um pai que não abandona os seus filhos. O primeiro princípio que eu quero compartilhar na mensagem de hoje é que Deus, ao longo da história, sempre usou ventres improváveis para gerar milagres. Você pode levantar sua mão e declarar isso comigo? Diga: Deus sempre usa ventres improváveis. Ao longo da história, Deus usou mulheres improváveis, ventres improváveis, para que a partir delas fosse depositada uma promessa eterna. Irmão, olha para mim, não se distrai. Olha para mim, eu só preciso de 20 minutos e eu te garanto, a palavra de hoje pode mudar não só a tua história, mas pode mudar a história dos teus filhos, pode mudar a história dos filhos dos teus filhos. Porque não é sobre um sermão feito por um homem, é sobre a palavra de Deus, que quando é liberada, obrigatoriamente algo na terra precisa acontecer. Alguém comigo aqui diga amém. Eu creio, assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ao longo da história, Deus sempre escolheu mulheres improváveis para carregar promessas eternas. Ele usa Sara, que é estéril, e confia a Sara uma promessa não só sobre ela, mas sobre o seu marido. Não só sobre o seu marido, mas sobre a sua casa. Ele muda o nome do marido de Sara para pai de nações, quando Sara não conseguia gerar para ele sequer um filho. Qual é a qualidade do ventre de Sara? Estéril e velho demais para gerar. Ele pega alguém como Ana, que chorava no templo porque não conseguia gerar uma vida, e ele implanta em Ana uma semente que se torna um profeta, que muda a história. E o ministério dele compõe uma parte muito relevante da Bíblia. Ou seja, um homem que não poderia ter sido gerado, não só foi gerado, como foi gerado revestido de poder e autoridade, porque é assim que Deus faz. Ele não só manifesta o que era impossível de acontecer, Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos,
segundo o seu poder que em nós atua. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ele pega alguém como Isabel, que carregava anos de vergonha. O marido é sacerdote, ministro do Deus Altíssimo, mas ela não consegue gerar uma vida. Imagina quantas crianças não foram geradas, quantas crianças consagradas, quantas crianças apresentadas, mas Isabel carrega anos de vergonha. Pega essa palavra, irmão. Isabel está lá nutrindo uma vergonha, mas quando Deus invade a história de Isabel, quem ela gera? Um homem comum, Lucas? Não. O homem que quebra o silêncio de Deus, o homem que quebra um período de silêncio profético, o homem que prepara o caminho para o ministério de Jesus, o homem que batiza o verbo encarnado no deserto, o homem que clama no deserto. Irmão, quando Deus faz algo que não poderia acontecer naturalmente, não é algo natural que Deus está fazendo. Vamos, alguém pega isso? A gente tem esse entendimento de que quando Deus faz algo impossível, é aquela impossibilidade que Ele fez, mas vai muito além. E é por isso que a responsabilidade de receber de Deus algo impossível é grande. Você ora por um filho, Deus te dá, Deus não vai te dar um filho qualquer. Tem uma flecha sendo gerada aí, tem uma voz sendo gerada, tem um profeta sendo gerado. Você pediu uma empresa, Deus te confiou uma empresa. Não é uma empresa qualquer, não é um CNPJ por si só, é uma fonte de provisão para a expansão do reino de Deus. Deus te deu a semente para semear, Deus te deu um lugar, um celeiro, Deus te deu provisão para você mudar a história de alguém. Alguém comigo aqui, diga amém. Porque nenhuma dessas mulheres foi visitada só com a resposta da sua petição ou do seu clamor. Isabel pediu um filho, recebeu João Batista. Sara pediu um filho e recebeu Samuel. Ana pediu um filho e recebeu Samuel. Sara recebeu Isaac. Estamos falando de alguns dos homens que foram fundamentos na estrutura da antiga e da nova aliança. Alguns homens que foram fundamentos dentro do mover de Deus a partir da criação na face da terra. Então entenda algo: quando você clama por uma manifestação, quando Deus faz algo impossível, não é o impossível por si só, é o impossível para. Porque o Senhor me livrou do ventre, quando em 1988 os médicos aconselhavam os meus pais a abortarem. Minha mãe teve uma doença e todos os médicos diziam: vocês são muito novos, não vale o risco, aborta. Engravida de novo, Alice, não vale o risco. Quando Deus me preserva, preserva para quê? Preserva por quê? Só para o André servir os próprios deleites, ou para o André viver por algo maior? Para ele carregar uma mensagem, para ele proclamar um anúncio, uma boa notícia, uma boa nova. Entenda, se Deus tem algo que vai gerar em você, e eu não estou falando agora só de úteros naturais, eu estou falando de ventres proféticos. Deus vai gerar algo com um propósito maior. Ele não vai só responder a tua petição, Ele vai te dar infinitamente mais do que você pediu ou pensou, porque é assim que Deus faz. Alguém comigo, diga amém. Olhamos para a história de Maria. Ela era jovem demais e ela ainda não era casada. O que Deus faz ao implantar uma semente incorruptível em Maria, coloca em risco a vida de Maria. Vai muito além de reputação. Eu estou falando de preservação da vida. Se José acreditasse que Maria tinha se deitado com alguém, ele poderia ter requisitado para que ela fosse apedrejada. Porque essa é uma das características de gerar o impossível dentro de si. O preço de gerar o sobrenatural é tudo. Maria poderia ter morrido, poderia. Maria poderia ter sido humilhada, poderia.
Maria poderia ter sido apedrejada, poderia. Mas se ela resistisse ao processo, geraria a vida de Deus dentro de si. Quando olhamos para a história de alguém e vemos isso de longe, fica tão fácil falar: é claro que eu não abortaria. Eu, se fosse Maria, eu geraria. Mas quantos de nós recebemos uma semente profética e por conta dos processos preferimos abortar porque não queríamos pagar o preço de gerar uma promessa? Quantos aqui têm chamados, foram ungidos para algo, carregam o sonho de Deus, mas preferiram abortar? Então entenda isso. Eu estou aqui nessa noite falando sobre mulheres que tinham impossibilidades em gerar e geraram, para que você entenda que essa pregação não é sobre Maria, não é sobre Sara, não é sobre Isabel, não é sobre Ana, é sobre você e a sua casa. Deus te chamou para viver algo impossível, isso vai cobrar um preço. Deus te chamou para gerar algo impossível, e isso é para algo além do impossível por si só. Deus quer levantar pessoas que querem viver pela palavra, pela promessa, pela unção. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E por que Deus pega ventres improváveis e deposita propósito eterno? Porque Ele ama transformar impossibilidades em testemunho. Ele se revela a partir disso. Não podia, Deus fez. Não tinha como, Deus fez. Era impossível, Deus fez. Inviável, Deus fez. Todo mundo se levantou para tentar parar, Deus fez. A medicina falou que não tem alternativa, Deus fez. A economia está dizendo não é o melhor momento para investir. Investiu debaixo de uma palavra, Deus fez. Porque a lógica do céu nunca depende da capacidade humana. A lógica do céu é sustentada por uma palavra de Deus. O que sustenta o cosmos, a Via Láctea, as estrelas, o que sustenta a vida, o que faz com que o planeta Terra, que tem mais água do que terra, não seja invadido ou inundado, uma palavra. Quando Deus inundou a terra, por se enojar em ver tudo que havia acontecido com ela, Ele fez uma promessa a Noé, e Ele estabeleceu uma aliança. O que chamamos de arco-íris, na verdade é uma referência pagã, a deusa Íris. Ali é o arco da aliança. Quando Deus estabelece essa promessa, Ele fala: olha, eu juro por mim mesmo que nunca mais inundarei a terra. E para que você saiba que essa promessa está debaixo de uma aliança, estou fazendo um sinal, e esse arco da aliança é para que você lembre que eu cumpro o que prometi. Aleluia. Então, como alguém que produziu estrelas, que produziu planetas, que produziu o meu interior, o meu tecido, as suas células, os meus neurônios, os seus ossos, como alguém assim poderia não ser confiável? A lógica não depende, irmão, do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero. A lógica do céu é sustentada por uma palavra de Deus. Deus disse que iria acontecer no céu, já aconteceu. Deus disse que iria abrir no céu, já se abriu. Porque independe da minha vontade. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada será impossível. Alguém pode celebrar Jesus nessa noite? Vamos, alguém aqui. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém entrou aqui, irmão, em alguma área da tua vida você está desacreditado, desanimado, você está quebrado. Mas eu vim aqui debaixo da unção do Senhor declarar que o mesmo Deus que invadiu ventres
improváveis para gerar milagres, está visitando casas aqui nessa noite. Recebe isso em nome de Jesus. Feche teus olhos. Deus está visitando corações aqui nessa noite. Deus está visitando filhos e filhas aqui nessa noite. Deus está visitando ministérios aqui nessa noite. E aonde Ele visita, Ele deixa o cheiro, o perfume. Você vai dizer: Jesus esteve aqui, Jesus passou por aqui. Eu profetizo em nome de Jesus aquilo que era impossível, improvável, inevitável, aquilo que olhos ainda não viram naturalmente, ouvidos não ouviram naturalmente, aquilo que ainda não penetrou no teu coração. É justamente isso que Deus tem preparado para nós, os que creem, e Ele já revelou por meio do Espírito. Deus está falando que quando você fechar os seus olhos e começar a parar de tentar tatear e entender, mas se mover pela voz do Espírito, você vai entender que há algo preparado por Deus para aqueles que creem, que é melhor e maior e mais glorioso e mais profundo e muito mais surpreendente do que tudo que já vimos, pedimos, sonhamos, pensamos. Não que Ele não se alegre em ver você desenhando, planejando, planificando, rabiscando, mas eu creio que Deus ri quando olha para os nossos planos, porque Ele sabe o que já planejou para nós. Ele olha para algumas das coisas que a gente sonha como meta e Ele fala: filho, se você entender o que eu tenho para você, você vai entender que quando a sua lista se esgota, a minha lista começa. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você me pede, do que tudo que você sonha. Alguém avivado aqui nessa noite pode dizer: glória a Deus, aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, Jesus, aleluia. Outra característica de Jesus que revela muito do coração das mães é que Jesus sempre tem tempo para os pequenos. Jesus sempre tem tempo para os pequenos. Enquanto Jesus caminhava, as crianças iam atrás dele e os discípulos tentavam dispensá-las, mas Jesus, ele fala: não, deixa vir a mim, porque deles é o reino. Mas Jesus tem tempo não só para as crianças, Ele tem tempo para tudo que é pequeno, porque tudo que é grande já foi pequeno um dia. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Como essa casa de oração nasceu num celeiro de madeira que cabia 100 pessoas no meio da roça. Mas em algum momento eu creio que pode se tornar uma casa de oração que tocará nações. Eu vejo pelos olhos da fé conferências proféticas que atrairão pessoas não só da América Latina, mas de outros continentes. Vamos, alguém comigo aqui em nome de Jesus. Eu vejo ministros que serão vozes nessa geração sendo gerada nos bastidores dessa igreja. Mas como tudo isso surgiu com uma lágrima, surgiu com um choro angustiado, surgiu com uma entrega extraordinária, porque Deus não despreza os pequenos começos, pequenas orações, pequenas sementes. Deus não despreza, irmão. Talvez aos olhos dos homens em alguma área você seja pequeno. Talvez no mercado em que você opera você seja pequeno. Talvez para os teus familiares o que você conquistou, está construindo, seja pequeno. Mas nunca esqueça, o homem mais poderoso que já pisou na face da terra nasceu numa manjedoura, mas ele manifestou a redenção. Começou num lugar simples, foi sepultado num lugar emprestado, mas ao terceiro dia, quando volta dos mortos, aleluia, fez o que homem algum poderia fazer. Foi
anunciado por quem? João Batista. Comia mel silvestre, gafanhotos, se vestia com couro, andava em desertos. Não só simples, não só pequeno, mas rústico. Quem é esse cara? É o ventre, é o fruto do ventre de Isabel. É a voz que clama no deserto. É alguém que Deus enviou para preparar o caminho. Você tem noção de ser lembrado na eternidade como aquele que preparou o caminho para o ministério de Cristo? Esse cara nem era para ter nascido. E ele prepara o caminho para um outro cara que nem era para ter nascido. E perdão pela liberdade poética de chamá-lo assim. Mas dois caras simples, gerados em ventres improváveis, mudaram a história da criação para sempre. O mundo foi dividido entre antes e depois dele. O calendário foi dividido entre antes e depois dele. E a salvação se manifesta a partir dele. Porque o reino de Deus cresce assim. No reino, uma oração pode mudar gerações. No reino, uma palavra pode salvar uma casa. No reino, um joelho dobrado pode alterar destinos eternos. No reino, um abraço pode curar feridas antigas. No reino, um sermão pode ressuscitar mortos. No reino, um toque de Jesus pode manifestar renovo sobre corações cansados. No reino não há impedimento. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. No reino, um homem esquecido de uma origem simples pode mudar a história. No reino de Deus, alguém que é exaltado e autoproclamado pode se tornar vergonha e mau exemplo, porque Deus ama em transformar sabedoria da terra em loucura. A Bíblia diz que aqueles que não creem olham para a manifestação do poder de Deus e diz: isso é loucura, mas para nós que cremos, isso é poder de Deus. Irmão, como crer que o mar se abrirá com a sua família vindo atrás e tudo que você tem dependendo de uma manifestação de milagres? Se alguém fosse ser consultado, diria: é loucura, não siga Moisés, não faça isso, não afronte Faraó, é loucura. Mas cremos que ao toque de um cajado o mar vai se abrir, não pelo cajado e nem pelo mar, mas porque Deus disse: vá e eu irei com vocês, eu sou por vocês. Aleluia. Moisés tem uma crise de identidade. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Você vai libertar o meu povo, você vai até Faraó, você vai falar com ele o que eu quero. Senhor, quem sou eu? A resposta de Deus não é para reafirmar a identidade de Moisés. Ele não fala: não, Moisés, você é poderoso, cara, você foi preparado para esse tempo, você... Não. Moisés fala: Senhor, quem sou eu? E a resposta do Senhor para Moisés é: eu estou com você. Em outras palavras, não é sobre você, Moisés, nunca foi, mas é sobre quem te acompanha. Eu estou com você. Não é sobre o André Fernandes, não é sobre a Camila, não é sobre o José, não é sobre o Josué, não é sobre o Marcos, não é sobre a Letícia, é sobre o Deus que está com você. O salmista entendeu esse princípio. Mesmo que eu ande pelo vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode levantar sua mão e declarar isso. Diga: Deus está comigo. Diga: Deus está conosco. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Aleluia. Aleluia. Voltando para as mães, que são talvez a primeira manifestação de cuidado que a gente conhece. Existem tipos distintos de mães. Eu quero falar em especial de dois agora. Existem as mães
que são biológicas ou mães de criação. E existem as mães que são mães espirituais, porque nem toda a maternidade é genética. Existem mulheres que nos geraram na fé. Mulheres que intercedem, que oram, que clamam, que nos sustentam em oração, que nos ensinam, que nos levantam. Alguém aqui pode ser fruto da oração de uma avó que ora, de uma mãe que ora. Mas eu conheço muitas pessoas que são frutos de mulheres que oram, que nem tem um vínculo familiar. Alguém que te adotou em intercessão. Alguém que tem amor pela tua vida, ou que viu graça em você. O reino é cheio de mães espirituais. E o céu conhece o nome delas. O nome dessas mulheres é conhecido, porque quem gera vida espiritual deixa marcas eternas. Eu não gosto do conceito de cobertura espiritual, em que você me chama de pai e a Kezinha de mãe. Eu, para ser muito sincero, estou falando isso no meu púlpito, não falarei no púlpito de algum colega de ministério. Eu acho isso uma besteira. Mas eu acredito que existem pessoas que são sim pais na fé, mães na fé, pessoas que nos geraram. Eu tenho filhos na fé. E talvez você seja filho na fé de alguém. E se esse alguém é uma mulher, eu queria muito que você, quando terminasse esse culto, honrasse. Estou passando para te agradecer por não ter desistido de mim, por ter orado por mim, por ter me dado a palavra certa na hora certa. Hoje é dia das mães e eu quero honrar a tua vida. Eu amo você, obrigado por não ter desistido, obrigado por não ter parado. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. O segundo princípio da mensagem de hoje, são só 3, eu prometo que eu vou correr no final, mas eu sinto Jesus passeando aqui na sala. Alguém está comigo? O segundo princípio é que existem orações que nascem da dor. Uma das cenas mais emocionantes da Bíblia fala sobre Ana completamente angustiada, clamando por um filho dentro do templo. A oração de Ana não foi bonita, irmão. A oração de Ana foi quebrada. A tal ponto que o sacerdote Eli, quando olha para ela, acha que ela está bêbada. Ana está orando, angustiada, porque ela era humilhada pelo fato de não conseguir gerar. Pessoas ridicularizavam ela por não conseguir gerar. Ela fez uma oração devastada. A Bíblia diz que quando o sacerdote Eli olha para ela, a boca dela se move, mas não sai som. Que é isso? É alguém no nível máximo de angústia, buscando socorro no único que poderia fazer algo sobrenatural. E aquele homem que a princípio acha que ela está bêbada, entende que é uma mulher angustiada. E ela faz um pacto com Deus. Ela fala: se o Senhor me permitir gerar, eu te prometo que o meu filho servirá a tua obra para sempre. Essa mulher entendeu um princípio. Temos uma obrigação com tudo que não poderíamos ter e recebemos, tudo que não poderíamos fazer e fazemos, tudo que não poderíamos gerar e geramos. Precisamos servir a algo maior do que nós mesmos quando o Senhor realiza desejos do nosso coração. Eu conheço pessoas, irmão, estou quase 2 décadas no ministério, pessoas que oraram para que Deus desse um casamento. Deus deu. Tempos depois você fala: filhão, cadê você? Minha filha, cadê você? Ei, pastor, perdão, eu estou ocupado demais, eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansado, eu estou viajando direto.
Pessoas que oravam para que Deus desse uma empresa e agora a empresa é o motivo para não estarem na casa de Deus. Pessoas que oravam para ter uma família e agora a família é a desculpa que usam para não congregar. Irmão, a verdade é que todo passivo tem uma desculpa politicamente correta. Estou cuidando da minha casa, estou cuidando dos meus filhos, eu estou cuidando dos meus negócios. Mas se foi Deus quem deu, eu preciso dar um destino que aponte para o coração de Deus, porque Deus não me deu um filho, uma casa, um ministério, um chamado, uma segunda chance, um negócio só para me satisfazer. O Senhor diz que talentos foram derramados e o Senhor, que era dono dos talentos, voltou para prestar contas com quem recebeu. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que existem orações que nascem da dor. E Deus ouve essas orações. E quando a motivação é pura, Ele responde essas motivações. E aí entra algo que é para eu e você refletirmos: o que fazemos quando orações perigosas são respondidas? O que fazemos quando orações por milagres se manifestam? E é para esse lugar que eu quero te levar. 1 Samuel 1,10 diz assim: ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. As orações mais poderosas que o céu já ouviram não são as mais eloquentes, não são as que são oradas em um tom de voz mais alto, mas são as mais sinceras. Orações sinceras. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai nos levar para esse lugar de temor. E nesse ambiente de temor a gente vai derramar o nosso coração aos pés dele. E quando a gente alcançar esse lugar, do céu virá a resposta que a gente clama. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Eu sei, irmão, que tem gente aqui que está devastado, em alguma área cansado, quebrado, mas insiste em fingir força. Alguns fingem ser fortes porque acreditam que a sua família depende da força deles. Não posso desmoronar porque isso vai desestabilizar a minha casa. Mas alguns fingem ser fortes só por vaidade. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou mal, que eu estou quebrado, que eu estou triste. E dependendo do ambiente, você está certo. Não dá para sangar em tanque de tubarão, irmão. Nem todo mundo que a gente se abre ou é vulnerável consegue dar destino à nossa dor. O problema não é esse. O problema é quando nem na presença eu consigo me derramar e ser vulnerável. Quando nem na presença eu consigo perceber que eu não estou bem, que eu preciso de algo. Alguém está comigo aqui? Todo milagre que acontece, olha para mim, pega isso aqui. Todo milagre que acontece no ministério de Jesus acontece a partir de um pressuposto: vulnerabilidade. Jesus, ele andava e perguntava para homens que eram cegos: o que queres que eu te faça? Imagina que loucura, o homem é cego, todo mundo sabe. O que um homem cego que vai atrás de um Deus que cura espera enxergar. Mas quando Jesus pergunta, ele não pergunta porque está fazendo uma anamnese, ele não pergunta porque ele precisa da resposta, ele pergunta porque existe um gatilho. E esse gatilho é quando eu reconheço que preciso, eu estou pronto para receber. O
que queres que eu te faça? Senhor, eu quero enxergar, a tua fé te salvou. Senhor, eu quero andar, então levanta e anda. Senhor, eu quero voltar para minha casa, eu tenho lepra, eu não vejo meus filhos há anos, eu não vejo a minha esposa há anos. Então vá, a tua fé te salvou. Porque quando Jesus pergunta, não é porque ele precisa da resposta. Jesus pergunta para que a gente seja vulnerável e reconheça: Pai, eu estou leproso, eu estou cansado, eu estou cego. Jesus, eu tô paralítico, eu não me movo, eu não ando, eu não rompo. Talvez para alguém aqui, Jesus está perguntando: filho, o que queres que eu te faça? Qual é o milagre que você precisa? Qual é a área que você não rompe? Em qual lugar você não floresce? E eu creio que o Senhor está nos dando essa oportunidade, e eu sinto no meu espírito de fazer isso agora. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e enquanto o louvor e o instrumental lidera a gente, eu quero que você faça essa oração no teu íntimo. Não precisa verbalizar isso, mas comece a declarar: Pai, o Senhor sabe, eu preciso de cura, eu preciso ser liberto de um vício. Pai, eu preciso de um socorro financeiro. Jesus, eu quero voltar a queimar, eu quero voltar a acreditar. Jesus, eu quero me reconciliar com os meus pais. Senhor, eu quero me reconciliar com os meus filhos. Pai, eu preciso ser curado. Pai, eu preciso de um toque seu, eu preciso de um milagre. Não desperdice essa oportunidade. Seja livre, seja livre. Eu vou te dar 1 minuto para fazer isso. Seja livre. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Intercessores, preciso de vocês. Levante as suas mãos, comece a profetizar a vida. Não só quem está nesse auditório, você que está do outro lado do mundo, receba a vida, a visitação do Espírito Santo de Deus sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus. Lança sobre ele a tua ansiedade, lança sobre ele o teu cativeiro, lança sobre ele o teu medo, e receba vida nessa noite. De olhos fechados ainda, você pode declarar isso comigo e diga: Pai, eu creio que o Senhor ouve as minhas orações, e um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Por isso eu tomo posse que nessa noite o céu já está enviando resposta. Diga: Daniel orou e dias depois chegou a resposta. Eu entendi que algumas orações levam tempo até que a resposta chegue. Diga: mas eu creio que a partir do meu clamor, a resposta já foi enviada, e no tempo perfeito vai se manifestar em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém que toma posse disso, pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. 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 Eu sinto Jesus aqui, irmão. Mais alguém comigo? Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia. Terceiro e último princípio que eu quero ministrar nessa noite: até o amor mais forte da terra é limitado. Eu estou honrando as mães na medida que elas merecem de honra, dentro do pouco que eu posso fazer. Dê honra a quem tem honra, na medida da sua honra. Mas eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar, porque
porque é aí que algumas religiões se perderam. A mãe de Jesus é uma mulher que entra na história, carregou o verbo vivo dentro de si. É alguém que não só a história vai falar, mas na eternidade existe um legado. A minha mãe é alguém que me amou e fez por mim algo que eu não poderia retribuir. Existem mães aqui que fazem pelos seus filhos tudo o que está a seu alcance, mas ainda assim o amor de mãe tem limite. E é quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar que a gente percebe o quão poderoso, o quão profundo é o amor de Deus por nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Sabe, o amor de mãe talvez seja a maior manifestação que a gente conheça de forma natural, mas ainda tem limite. Mas o amor de Deus por nós é ilimitável. É esse amor furioso capaz de entregar o único filho que tinha. Irmão, olha para mim. Eu acredito que tem mães aqui no auditório que, se precisassem doar um órgão para manter o seu filho vivo, doariam, sim ou não? Eu creio que tem mães aqui que, se precisassem doar todo o seu sangue para que um filho permanecesse vivo, doariam todo o seu sangue, sim ou não? Mas eu acho muito difícil alguma mãe aqui, Ricardo, abre mão de um filho para manter o outro. A medicina não permite, mas se permitisse, eu acho que seriam raros ou talvez inexistentes os relatos de mães que mandam um filho ir para a sala de cirurgia para que fosse transplantado dele um órgão que o outro filho precisa, para que só um deles possa viver. E é aí que entra a profundidade do amor de Deus por nós. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Por isso que eu falo que a redenção não tem preço de sangue, a redenção tem preço de filho. Deus entregou o único filho que tinha para poder salvar a mim e a você. Deus entregou o único filho que tinha para manifestar a redenção. Não era o primogênito, irmão. Jesus volta dos mortos como primogênito, o primeiro de muitos. Mas Jesus é entregue como sacrifício quando era ainda unigênito. Ele era o único filho. Deus não pegou o filho preferido, Deus não pegou o filho mais velho, Deus não pegou o filho caçula. Deus pegou o único filho que tinha e entregou em sacrifício para que nós pudéssemos receber vida. E é nesse lugar que não há amor de pai ou amor de mãe, amor de irmão, que possa se comparar ao amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós foi tão poderoso e tão profundo, a ponto de entregar o Filho amado em meu favor e em seu favor. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho à morte para que nós que estávamos mortos em delitos e pecados pudéssemos receber a vida. A Bíblia diz que Deus fez o seu Filho se tornar cativo para que todos nós que estávamos cativos pudéssemos ser feitos livres. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?
A Bíblia diz que Deus fez o seu Filho, que era bendito, se tornar maldito, para que todos nós que caminhávamos em maldição pudéssemos então receber filiação, adoção, libertação. Aleluia! Alguém pode levantar as mãos aqui nesse lugar e declarar, diga: Pai, eu entendi que o seu amor por mim é mais poderoso que a morte. Diga: o teu amor por mim não mediu esforços para me ter de volta. Diga: por isso nessa noite eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que a minha vida é tua, eu te devolvo, ela te pertence. Faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Exalte a Ele mais forte. Vamos, vamos. Ele é digno. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Aleluia. 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 O amor de mamãe é forte, irmão, mas o amor de Deus é eterno. Aleluia. Sabe, tem uma cena profunda na Bíblia que fala sobre o dia em que Maria assistiu o seu filho ser transpassado, humilhado e morto na cruz do Calvário. Olha para mim, não se distrai. Deixa eu te levar para esse lugar. Maria assistiu o filho que ela gerou no ventre, alimentou e ensinou a andar. Sendo humilhado, cães o rodeavam, soldados tiravam sorte das suas vestes. Os amigos do seu filho, que diziam jamais abandoná-lo, a maior parte já o haviam abandonado. As multidões que exaltavam Jesus quando ele estava no hype, que gritavam Hosana, agora entoavam um coral dizendo: crucifica-o. Uma mãe viu um ladrão ser liberto e o seu filho não ser poupado, mesmo fazendo bem e curando a todos. Então, nesse lugar em que Maria acompanha o sacrifício, eu quero te levar para imaginar a dor de uma mãe que viu o seu filho ser sacrificado e humilhado e morto. Mas sabe o que é poderoso? Enquanto ali se cumpria o que a palavra já havia dito em Lucas 2,35, a espada que foi profetizada estava atravessando a alma de Maria. Enquanto isso se cumpria de um lado, do outro lado, deixa eu te levar para um outro lugar e uma outra perspectiva. Uma mãe está entregando o seu filho na terra, mas o Pai no céu está entregando também. O Criador dos céus e da terra, que poupou por misericórdia a sua criação, agora está vendo a sua criação não poupar o seu único filho. Irmão, Jesus está de braços abertos há alguns minutos de entregar o seu espírito. E qual é a oração que ele faz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, que amor é esse? Se fosse um amor gerado de forma humana no meio do caminho, eu e você tínhamos descido daquela cruz, tínhamos fulminado aqueles que estavam lá. Talvez no meio da redenção a gente teria se arrependido de fazer o bem, porque é isso que acontece comigo e com você. Se você está a caminho de fazer o bem para alguém e alguém te humilha, você deixa de fazer porque se arrependeu. Mas Jesus não é como eu e como você. Ele está ferido, humilhado, transpassado, mas de braços abertos ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é nesse lugar que o amor do Pai supera
qualquer manifestação de amor que a terra já havia visto. Que amor é esse? Feche teus olhos e curva tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Naquela cruz, irmão, o amor venceu o pecado, a graça venceu a culpa e a ressurreição venceu a morte. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou para que homens comuns como eu e você pudéssemos ser aceitos e recebidos. E é por isso que a gente não pode brincar com a nossa segunda chance. E é por isso que na oração inicial eu senti de declarar isso. Todas as vezes que o evangelho é proclamado, ele libera dois destinos. Não há uma terceira via. Ou vai gerar salvação aos que ouvem, ou gera juízo. Porque não poderemos dizer que nunca ouvimos sobre o amor do Pai. Você está ouvindo, Deus se entregou por você, a vida morreu por você, Jesus, Ele se entregou no teu lugar. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todos nós que cremos nele não perecêssemos, mas fôssemos salvos. Eu oro em nome de Jesus para que nessa noite o amor de Deus se revele a você. Eu oro em nome de Jesus para que nessa noite a graça de Deus escorra do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Eu oro em nome de Jesus para que todo grilhão seja quebrado, para que toda corrente seja desfeita, para que toda mentira do inferno bata em retirada. Não é sobre religião, irmão, é sobre um Deus que te amou. Quando você tiver dúvidas sobre o quanto Deus te ama, lembre-se, um Deus morreu no seu lugar. Seja cheio do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Receba a vida, receba unção fresca, receba a vida sobre os teus ossos, receba a vida sobre a tua casa, receba a vida sobre a tua família, vida de Deus sobre os teus filhos, vida de Deus sobre o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Vida de Deus sobre os teus passos. Eu oro para que toda tempestade emocional cesse. Eu oro para que toda crise cesse, e para que Deus possa se revelar nessa noite para você como talvez ainda não se revelou até hoje.